Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Caverna do Cinema. Eu sou o Skitter e hoje estamos aqui para falar de O Homem do Prego, uma recomendação tardia que eu ia fazer, seguindo o que eu ia fazer com Pig, que eu fiz com Pig, que é uma recomendação de filmes que fazem análise de quadros de depressão. O Homem do Prego é do diretor Sidney Lumet, que eu já mencionei aqui nos primeiros dias do canal em Até os Deuses Erram. Eu ainda vou fazer mais vídeos dele, futuramente Rede de Intrigas, que está no Prime. E aqui eu vejo um filme que aborda um quadro de depressão vinculada a algo diferente da questão do Pig, que em vez de ser o conceito de vida concluída, aqui já é o conceito de vida despropositada. Saul Nazerman, que é interpretado pelo Rod Steiger, aqui na sua melhor atuação. A Rod Steiger, provavelmente vão lembrar dele por No Calor da Noite. Ele também teve participação em Quando Explode a Vingança, de Sergio Leone, tem no YouTube, obra-prima. Trabalhou com Robert Aldrich, trabalhou com Samuel Fuller. E, cara, aqui ele interpreta um homem do penhor, do prego, chamado Saul Nazerman, um judeu sobrevivente do Holocausto, que mora no Harlem, e já ambientado na sua própria época, acredito que já nos anos 60 mesmo, no mesmo tempo que o filme se passa. Virada dos 50 para os 60 já. O filme é de 64. Ele é um cadáver ambulante. No sentido de que ele tem uma vida, ele sobreviveu, mas ele não consegue carregar o prazer de estar vivo, nem sequer a vergonha de não ter morrido junto com quem lhe importava. Sua mulher foi morta no campo de concentração, seu filho também foi, seu melhor amigo, ele é casado com a mulher do seu melhor amigo, também sobrevivente. E ao longo desse filme, lembra disso, esse é talvez o melhor estudo de um trauma causado pelo Holocausto. Ele é passado no Harlem. Tudo isso para abordar algo que até para quem não tiver nenhuma questão com a formação judia, a formação da comunidade judaica, o trauma dos sobreviventes, a falta de pertencimento que teve esse povo que saiu de lá para fingir que a vida segue adiante depois daqueles horrores, e com todas as críticas que a gente pode ter a Israel, o filme ainda consegue ser muito útil para trabalhar a perspectiva de alguém que não sabe o sentido de estar vivo. Ele é um personagem que carrega correntes que ele não sabe largar. O filme faz isso numa fotografia preto e branco excelente, em que você vê ele em diversos momentos da sua loja de penhor entrecortado por um efeito de chiaroscuro. A sombra da grade está sempre sobre a sua fronte, dando a entender que ele sempre vai ter aquela prisão de autopunição, de achar que ele merecia ter sido castigado, se culpar por não ter agido, por ser covarde. E ao longo desse filme ele vai passando na comunidade negra, já em época de recessão, ele vai passando por, como se fala, como um diapasão de um problema passado num cenário de exclusão presente. Ele foi o problema de exclusão de outro país, em um outro cenário, de uma outra geração, e ele ainda é a minoria em um cenário de exclusão na América que ainda tinha sua segregação racial, e o filme foi feito na época do Código Reis ainda. Ele tem a primeira trilha sonora do Quincy Jones,
Até aquela trilha que vocês falam que ela é tema do Austin Powers, né, que ficou mais famosa, Soul Bossa Nova, ela é tocada nesse filme. Cara, são elementos assim que você veria muito mais na nova Hollywood, que é um recrudescimento, um pessimismo e uma falta de perspectiva que esse filme estava pelo menos 10, 12 anos à frente. Você veria isso muito mais a partir dos anos 70. Mas Saul Nazerman, como o filme diz, já é um homem que está morto em vida e ele não consegue ver sentido em levar adiante a vida que ele leva. Ele não tem sentido, não tem prazer nem sentido em carregar a sua herança judia. Ele tem um monólogo em que é quase que um monólogo, né? Em que ele explica pro ajudante da loja dele, que é um hispânico, acredito que um mexicano, outra minoria, o sucesso do povo judeu, como que o povo judeu sobreviveu tão bem lidando com os negócios, em que eu acho que é uma das entregas mais emblemáticas de um monólogo que um ator entrega no cinema, em que ele vai cadencialmente traçando como se fala? Como que eu posso falar isso de uma forma minimamente respeitosa? A trajetória do povo hebreu, em passo que ele tem um discurso de coach de como funciona o passo a passo do capitalismo primevo. Eu vou botar o link desse vídeo aí. Esse filme até passou na TV, acho que foi no Telecine. Ele tem uma dublagem nacional muito boa, do Mauro Ramos. Acho que é o Mauro Ramos que dubla o Rod Steiger. Ele até dá um sotaque para ele. E enquanto ele faz esse paralelo da história do povo hebreu com o capitalismo e a ausência de identidade, ou de uma, como se fala, de uma identidade física do judeu, ele vomita em cima desse personagem a falta de prazer que ele tem em tudo aquilo que o compõe. Ele olha para aquele homem, o garoto olha para ele e vê que, porra, não tem nada ali, cara, é um vácuo. O personagem ele precisa se sentir de uma punição que ele acha que ele nunca vai encontrar. Porque ou ele se mata, o que ele não vai fazer, ou ele busca um meio terceirizado. E ainda assim o filme não toma o caminho mais fácil para isso. O filme tem se tanto 2 horas, ele é facilmente encontrável na internet, eu recomendo muito que baixe, vejam até se for dublado, a dublagem desse filme não diminui. Cara, eu não sei como que... Eu lembro que tem um amigo que seguiu a minha recomendação de ver esse filme, e ele saiu assim, João, eu fiquei com a sensação de que eu ia vomitar no final. Porque é um desprazer enorme em estar vivo que esse personagem carrega, em que a busca por ajuda dele nunca é levada por ele mesmo adiante. Vou dar um exemplo. O filme tem paralelismo com a Nouvelle Vague. Lumet, como um bom estudante de cinema, ele transmite aquilo com a linguagem do cinema dele na base dos flashbacks. Você tem uns flashes assim, coisa que Truffaut entregou já em Os Incompreendidos, que são as memórias dele no trem, no campo de concentração, na hora que o filme dá o seu passo mais corajoso, violando o Código Reis. Ele exibe uma nudez feminina negra e mesmo assim faz o paralelo com o trauma da mulher dele, que foi violentada e morta. E é tudo jogado quase de uma forma... Eu ia falar MK Ultra, mas vocês vão entender. Para cortar fundo em você. E você pode pegar a questão de Israel, toda a crítica que você tem àquele país, toda a crítica que até uma boa parte dos conservadores aprenderam a ter, um deles inclusive teve bem próximo do final da vida nos Estados Unidos,
Você pode abster tudo isso e transportar a questão do personagem para qualquer esfera da vida em que você carregue remorso. Remorso, culpa, vergonha, vergonha de estar vivo, apesar de você não ser culpado de nada. O garoto vê a numeração no braço dele e pergunta: por que você tem essa tatuagem? Você faz parte de algum clube? Ele, pode-se dizer que sim. Ele, o que eu tenho que fazer para entrar nele? Tem que andar sobre as águas. E o personagem, você vê que ele só existe enquanto um caractere do estereótipo judeu, né? Que é o do materialismo. Ele tem uma mulher, cujo amor ele trata de forma mecânica. Tem até um paralelo no início dele com o funcionário dele. O amor que ele tem com a mulher dele e que o outro tem com a namorada negra não são iguais. O dele é totalmente fúnebre. Ele existe na hora do penhor, ele existe para manipular dinheiro. Quando ele descobre que o dinheiro dele, que ele lava dinheiro na verdade para os cafetões negros do Harlem, né, que é um bairro negro, ele se sente enojado com aquilo porque ele acha que ele faz parte de um sistema de exploração tão sujo quanto foi o que ele sofreu na mão do bigodismo, do nazismo, vamos falar logo assim. O homem tem um diálogo forte com ele, o cafetão. O nome daquilo é cafetão, não tem como, é um pimp, não tem como dourar a pílula. E ele diz: você lucrou isso tanto quanto eu, você faz parte desse sistema tanto quanto eu. Você não é melhor do que eu, nem pior. Mas por alguma razão você acha que largar isso agora vai mudar alguma coisa. E é porque a depressão de Saul Nazerman, ao meu ver, ela só se estende porque ele só acredita no plano terreno das coisas. Ele acredita que todas as imposições desse mundo só podem ser resolvidas nesse mundo e ele nunca vai entrar em paz com ele mesmo, por não ser culpado de nada. A grande vergonha de não ter culpa. É quase que o oposto do que tem em outro filme chamado Ensina-me a Viver, com a Ruth Gordon. Procurem esse filme também. Eu acho que é da época dos anos 60. Ela também é uma sobrevivente do Holocausto, mas ali ele vai por outra perspectiva. Tem a questão também do masculino, de que o amor do homem não se repete com a mesma mulher. Então aquilo ali, mesmo ele tendo aquela mulher, que é a mulher do amigo dele, do falecido amigo dele, ele não consegue repetir a vida que ele teve antes. A paz que ele busca nunca vai aparecer porque ele acredita que ele precisa sofrer mais. Ele precisa que a cruz dele seja mais pesada. O gafanhoto tem que se tornar pesado. E é como falar, se esse filme fosse uma carta de tarô, ele seria a morte. E tudo isso, de novo, todo esse reflexo de um filme de trauma da Segunda Guerra Mundial passado no Harlem. Todo o microcosmo do filme é no Harlem. Os flashbacks desse filme não ocupam 5%. E é um dos filmes mais inteligentes que eu já vi a tratar a questão de uma pessoa depressiva e de como a ajuda é necessária. Como o autodesprezo, a incapacidade de se perdoar ou de não atribuir a você aquilo que você não tem controle, corrói você. Me dê apoio para... como é? Mudar aquilo que posso mudar e paciência para lidar com aquilo que eu não posso mudar. Eu acho que é algo assim. Discernimento. Saul Nazerman não tem isso. Inclusive é um ateu. Tudo isso vindo de o que eu acho um dos 3 maiores diretores do cinema, que foi Sidney Lumet. Sidney Lumet, com certeza, esse filme é o meu top 3 dele. Rede de Intrigas, O Homem do Prego, Até os Deuses Erram, ou seria Até os Deuses Erram na frente, Um Dia de Cão. Depois eu colocaria o Veredito com Paul Newman, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Outro grande filme.
Esse vídeo pode soar um pouco monótono para quem está acostumado com os outros temas do canal, mas como está chegando esse Setembro Amarelo, eu acho que é importante. O Homem do Prego, de Sidney Lumet, a melhor atuação da vida de Rod Steiger. Não é um filme fácil, mas é um filme muito bom. É uma dor que vale muito a pena sentir enquanto vê um filme. Essa fica a minha recomendação, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.